E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula de aerodinâmica computacional. Vamos agora mostrar um exemplo envolvendo os termos advectivo e difusivos juntos. É um exemplo em uma malha unidimensional, mas é um exemplo que vai nos ensinar muito acerca de métodos e computacionais, aproximação e como escolhê-los. Então vamos lá. Então, o exercício é o seguinte: seja uma propriedade φ pode ser a temperatura, pode ser uma espécie química sendo transportada, a concentração de uma espécie, que vai de 0 até 100, certo? A concentração molar. Uma propriedade φ transportada através de convecção e difusão através de um domínio unidimensional, 1D, como exibido na figura abaixo. Então, nesta figura aqui. Então, aqui temos aqui φ igual a 1 em x igual a 0. Ela é transportada até essa posição x igual a L, onde φ vale 0, certo? Então, é um exemplo bastante teórico. As condições de contorno são φ0 igual a 1 em x igual a 0 e φL igual a 0 em x igual a L. Aplicando somente 5 volumes de controle igualmente espaçados e aproximação por diferenças centradas para os termos difusivo e advectivo, é a forma que nós derivamos, né, que nós discretizamos esses dois termos, calcule a distribuição de φ como uma função de x para. Caso 1, velocidade, ou seja, tem uma velocidade ali naquele escoamento de 0,1 metros por segundo. 2, caso 2, 2,5 metros por segundo. E caso 3, 2,5 metros por segundo, aplicando 20 volumes de controle, não somente 5. Então vamos lá. Compare com os resultados, compare os resultados com a solução analítica. Então temos aqui a solução analítica desse problema. Então φ é igual a isso aqui, multiplicado por φL menos φ0, mais φ0. Então essa é a solução analítica. E temos que L igual a 1 metro, Pô igual a 1 km por metro cúbico, 1 km, que é isso? 1 kg por metro cúbico e γ igual a 0,1 kg por metro por segundo. Aplicamos uma malha cartesiana uniforme com 5 volumes de controle. Então, está aqui a malha, certo? Então, isso aqui é todo o domínio. A malha 1, 2, 3, 4, 5, 5 volumes. E temos cada volume denotado por volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. Temos aqui as condições de contorno, então φ igual a 1 em x do 0 e φ igual a 0 em x igual a L. As distâncias, então aqui em cima temos um ΔX WE, que é o ΔX de um volume, e aqui a distância entre dois centros, certo? E temos aqui que é a velocidade, então vamos representar a velocidade nas faces, porque é nessa posição que nós temos necessidade dos fluxos para o termo advectivo. Então, a velocidade é constante, pessoal, certo? Então, a velocidade é igual a U. E aqui os centros, o volume P, o volume E e o volume W. Esse aqui é o estêncil. O estêncil é composto por 3 células, 3 volumes. E aqui as faces. A face W minúsculo e a face leste, oeste, que é o W minúsculo, e leste, que é o E minúsculo. Logo, temos que é uma malha uniforme, então o ΔXWE igual ao ΔXW maiúsculo P maiúsculo igual a ΔX, que é igual a 0,2 metros, certo? Porque o domínio total tem 1 metro. Dividido em 5 partes iguais, as condições de contorno são denotadas por A e B, como comentado. Então vamos lá, pessoal. As equações para os volumes internos, que varia do 2 até o 4, 2, 3 e 4, nós recorremos às aulas anteriores e vamos lá, então, simplesmente pegamos os termos, os coeficientes. Então, a equação total é essa aqui, certo? AP, FP, AW, FW e so on. E aqui temos os coeficientes, mas isso aqui é uma equação para uma malha bidimensional, duas dimensões. Ela é unidimensional neste caso, então nós cortamos a segunda dimensão, ficamos apenas com uma dimensão. Então cortamos tudo que envolve a face sul e a face norte, e aqui onde é 4 gama, cai para 2 gama, certo? Que é um gama representando a face sul, outro a face norte, então cortamos.
Então, as equações resultantes são essas aqui, unidimensional. Então, temos apenas a W, a E e a P, certo? E aqui estão seus coeficientes. Como tratar os fluxos? Relembrando, pessoal, o fluxo é dado como ρ vezes U. Então, o fluxo na face W, ρ vezes U, como U é constante e ρ também é constante, é simplesmente ρ vezes U. Na face leste é a mesma coisa, ρ vezes U. Então, FE igual a FW, que é igual a F. Então, substituindo, teremos esta equação, certo? Então, aqui temos apenas 2 gama. Por quê? Porque é FE menos FW, correto? Mais 2 gama. Isso aqui vai resultar em zero. Então, temos apenas 2 gama, certo? E aqui temos os coeficientes para os termos AW e AE. Condição de contorno em x igual a zero, vamos fazer como o costume, acrescentar um volume fantasma. Essa é a forma que eu particularmente mais gosto, certo? Acho mais prático, porque aí a gente não mistura, não modifica os coeficientes internos da malha. Apenas adicionamos duas equações simples. Então aqui o volume fantasma nessa região, então x igual a zero, φ igual a 1. Consideramos o volume fantasma φ0g, então aqui ó, este é o volume fantasma, aqui é φ igual a 1. Então se nessa posição o φ é igual a 1, o que eu faço? Eu pego a média entre esse termo. Esse termo, a média é a soma dividido por 2. Aqui é a média, igual ao φA, que é o φ imposto em A, que é igual a 1. Certo? Então a equação para esse ponto é essa aqui. φ0, o φ fantasma, né? Tem um G aqui de gosto, mais φ1 igual a 2. Essa é a primeira equação, o primeiro ponto. No último ponto é a mesma coisa, então a gente impõe φ igual a zero em x igual a L. Então, a equação para o último ponto é φ6g, né, de fantasma, mais φ5 igual a zero. Certo? Dessa forma, pessoal, temos aqui todos os os volumes, é melhor falar como volumes, do método dos volumes finitos. Nós e pontos seria mais indicado para tratarmos o método das diferenças finitas, certo? Então, temos aqui a equação para o primeiro, que é φ0 mais φ1 igual a 2. A equação para todos os pontos internos, que é aqui 2 gama, φp, mais isso aqui φw, mais isso aqui φe. E essa última equação para o último ponto. Então, temos aqui um conjunto de equações. E como se dá esse conjunto? Temos aqui a primeira equação, a segunda equação, a terceira, a quarta e a quinta equação, certo? Então, são 5 pontos internos. Todas as equações são iguais, e a equação aqui para o último ponto, o último volume, perdão, que é o volume fantasma. Para o caso 1 é o que, pessoal? A velocidade é 0,1 metros por segundo, e aqui L igual a 1, ρ igual a 1 e γ igual a 0,1. Aplicando esses valores, teremos essas equações. Então, a gente vem aqui, e para essa equação, menos ΔX, 0 sobre 2, menos γ. Isso nos dá menos 0,11 mais 0,2 φ1, menos 0,09 φ2. Então, para o terceiro, para o segundo volume interno, para o terceiro volume interno, até para o último volume interno. E aqui a equação para o último volume, que é fantasma, certo? Então, esse aqui é o sistema linear, pessoal. Então, aqui ó, temos as equações e aqui montamos o sistema linear. Então, certo? Então, aqui temos um sistema linear e devemos resolver esse sistema linear. Resolvendo para o caso 1, chegamos às seguintes respostas. Então, o que eu resolvi aqui foi utilizando MATLAB, o código eu forneço para vocês, o link está aqui na descrição desse vídeo, certo? O link para acessar esse código. Então, temos aqui o φ0, 1.0589, o φ1, 0.94, e devemos ter consciência que os valores internos são apenas esses aqui, ó, certo? Então, do φ1 até o φ5. O 0 e o 6 são fantasmas. Então, esses aqui são os valores, pessoal. A gente vê que o valor de φ diminui à medida que se aproxima de L, né? O gráfico, graficamente, temos a seguinte resposta. Então, a variação aqui em x, o valor de φ, ele aqui vale 1,
no lado esquerdo, vale 1, é 0 no lado direito. O valor numérico encontrado está aqui essas bolinhas, representam os valores, e o valor exato aqui em vermelho. A gente pode notar que os dois são muito próximos, ou seja, essa resolução já é suficiente para este caso, certo? Então, uma resposta bem satisfatória. E aqui, pessoal, nós exibimos os erros relativos. Então, aqui, ó, é o valor em x, certo? Para cada posição x. O φ numérico, que é o φ obtido pelo método de volumes finitos. O φ exato, a diferença e o erro relativo, certo? Então, nós vemos que o erro relativo ele aumenta à medida que nos aproximamos do lado direito, certo? Porque esse erro ele é transportado, pessoal. Fisicamente, podemos pensar no seguinte. A velocidade está da esquerda para a direita, certo? Então, a velocidade ela carrega as propriedades do lado esquerdo para o lado direito. Então, se tem algum erro, essa velocidade ela carrega esse erro junto com ela. Vamos pensar de uma forma física, é como se tivesse algum detrito em um rio, e esse detrito ele é carregado pela velocidade. Então, o erro aqui é a mesma coisa. O erro ele é carregado, certo? E ele é máximo aqui do lado direito. Aqui para o caso 2, pessoal. Então, no caso 2, o que modifica? A velocidade agora é igual a 2,5 metros por segundo. Então, as equações novamente, agora os coeficientes mudaram, então é menos 0,35, mais 0,2 e menos 0,15, para todos os termos até o último, certo? Então, aqui para o caso 2, as equações e aqui o resultado. Então, a gente enxerga aqui o φ, o x, o resultado exato, então começa em 1, ele fica praticamente constante, tem um decaimento, vai até 0, ou seja, ele cai muito mais próximo da face esquerda. Por quê, pessoal? Porque aumentamos a velocidade, então essa velocidade ela transporta essa propriedade φ do lado esquerdo para o lado direito mais rapidamente. Então ela carrega, essa velocidade tem o poder de carregar, certo? Ele carrega de forma através do termo advectivo, certo? Então é um transporte de massa que carrega essa propriedade. E notamos aqui que o valor numérico não está presente, pessoal. Então, pessoal, o que aconteceu com o resultado numérico? Então, ele foi ao infinito. Então, esse sistema linear ele não consegue ser resolvido, ele não pode ser resolvido, ele tende ao infinito. Então, onde é o problema aqui, pessoal? O problema é no método de discretização que nós aplicamos para este caso. Então, há algum problema aqui e temos que detectar esse problema, certo? Então, cuidado! Quando aplicamos aproximações por diferenças centradas para o termo advectivo, há restrições para estabilidade. O que significa essa restrição? Pessoal, temos aqui o número de Peclet. Certo? O número de Peclet é o número de Reynolds para uma célula. Certo? Então está aqui, o número de Reynolds é ρ, velocidade, comprimento característico, sobre viscosidade. O número de Peclet é o ρ multiplicado pela velocidade em uma célula, multiplicado pelo comprimento daquela célula, dividido pelo gama, que é o coeficiente de difusão, certo? Então, o número de Peclet ele tem que ser menor ou igual a 2 para podermos usar aproximação por diferenças centradas, certo? Então, caso 1, número de Peclet 0,2, pequeno, baixo. Caso 2, o número de Peclet é igual a 5. Nós vamos explicar um pouquinho melhor o porquê que isso acontece na próxima aula. Mas como a velocidade está muito intensa para um lado, o termo do lado esquerdo ele tem que ter mais importância do que o termo do lado direito. O termo que eu digo é o φ, na hora do cálculo da velocidade do φ na face. Certo? Na próxima aula vamos ver um pouquinho melhor a explicação do porquê disso. Mas por enquanto sabemos apenas que a aproximação por diferenças centradas para o termo advectivo, para os valores de φ nas faces, não é apropriado quando o número de Peclet é igual a 5. Agora, pessoal, vamos resolver isso de novo. Aqui vamos aplicar os valores do caso 2, que não convergiu. No entanto, vamos aplicar 20 volumes. O que vai acontecer? O número de Peclet agora, a velocidade é alta, mas o ΔX é baixo, porque a gente vai dividir 1 por 20. E o número de Peclet vai cair. O número de Peclet caindo, a gente encontra um valor de 1,25, menor do que 2, e agora ele é estável. Então está aqui o resultado, certo? Então agora temos aqui um valor numérico, 20 pontos internos,
e vemos que ele aproxima-se dessa função, que ele não é exatamente igual, certo? É um caso um pouquinho mais intenso, mas é próximo e não divergiu, certo? Então, por enquanto, vamos fixar esse número de Peclet, ele é extremamente importante para sabermos se podemos utilizar o método das diferenças centradas ou não, ele tem que ser menor do que 2, certo, pessoal? Então, o código que eu resolvi este problema, ele está disponível nesse link, eu vou disponibilizar aqui embaixo. E a solução para esse problema é a aplicação do método de upwind, aproximação por upwind, que vamos ver na próxima aula. Muito obrigado pela atenção, vejo vocês na próxima aula.